Manhã do Ser, temos a estreia de nossa sala de bem-estar, Saúde com Vida, que levam os profissionais até o conforto do seu lar. Para desvendar os conhecimentos antigos, podem vir ajudar nesta pandemia. E questiono a todos vocês, por que será que se espera a doença, como o Covid atualmente, para se pensar em saúde? Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, a saúde não é apenas a ausência de doenças, mas sim um bem-estar em nível físico, corporal, mental, emocional, espiritual, humano, em alquimia ao nosso ser. E good news, trago uma boa notícia que desde já, como alquimistas contemporâneos, todos nós, como seres de luzes despertos, eu e você, podemos vir a realizar práticas preventivas diárias ao transformar o coletivo para construir uma saúde com vida sustentável nesta pandemia. Hoje, em nossa sala de bem-estar, Saúde com Vida, Dr. Márcio Leite, médico, homeopata, com formação clínica médica, psicologia analítica, escritor e ficcionista. Dr. Márcio, seja muito bem-vindo em nossa sala de bem-estar. E aquela pergunta típica de psicólogo, quem é Márcio Leite? Em primeiro lugar, uma boa noite. Eu me sinto bem, muito bem, estar aqui com vocês. Estou realmente numa sala de bem-estar, estou bem tranquilo. É um prazer falar com todos. Você poderia começar com uma pergunta mais fácil, Carla, mas você começou com a pergunta mais difícil. Quem é Márcio Leite? Eu tenho 64 anos tentando responder essa pergunta. Durante muitos anos eu mantive na minha página no Face os dizeres, aquela página que a gente coloca alguma coisa, algumas palavras, algum pensamento, aquela página inicial, eu coloquei assim, um homem em busca de coerência. Acho que uns 10, 12 anos eu mantive, acho que recentemente eu retirei isso e não sei se eu coloquei alguma coisa, não estou bem lembrado. Mas é exatamente isso que eu sou, um homem em busca de coerência. Um pesquisador autodidata, um pensador, alguém que não se contenta com a verdade que está aí nos livros ou que os nossos professores nos passam, alguém que vai além na sua curiosidade, no seu otimismo de ver a vida, de encarar a vida, buscando uma compreensão da existência. Como médico, buscando ajudar. E para ajudar, eu entendo que eu preciso conhecer a alma humana. E para conhecer a alma do outro, eu preciso começar pela minha. Então, na realidade, eu sou esse cara aí, um homem em busca de coerência, tentando alinhar aquilo que pensa, a sua própria ideia, aquilo que o move e a forma como age, pensamento e ação e sentimento, transformando uma coisa mais linear, mais integral na sua vida, né? Eu sou esse cara aí que está buscando se conhecer e conhecer o outro. E como você compreende a medicina preventiva, a importância dela nesta pandemia? A medicina preventiva é importante não só numa situação de pandemia. Nós estamos vivendo agora essa pandemia, essa que está nos trazendo um entendimento maior sobre nós mesmos. Na realidade, vai ficar um grande legado, uma grande lição. Essas perdas que nós estamos tendo têm um significado e nós precisamos mergulhar nesse significado para poder entender e, quem sabe, até prevenir outras no futuro, outras epidemias. É muito importante que a gente compreenda que a prevenção vem a partir de nós mesmos, ela sai a partir de nós mesmos. E hoje a gente pensa muito em termos de alimentação, em termos de condições de vida, qualidade de vida, de trabalho, ar ambiente, poluição. A gente pensa em prevenção de várias maneiras, né? Morar bem, viver bem, evitar conflitos, evitar emoções negativas. Nós precisamos ampliar essa questão da prevenção. A prevenção não é somente
você respirar um bom ar ou comer um bom alimento. Isso é importante, isso faz parte. Mas é preciso entender que a prevenção vem a partir do nosso mental e do nosso emocional. Nós temos que envolver a nossa totalidade. Então, o homem deve pensar bem, evitar os pensamentos ruins, o homem deve agir de forma correta, andar em retidão. Isso parece coisa religiosa, mas não é religiosa, isso é algo prático na vida. Pensar bem, um bom pensar, um bom imaginar, desejar o bem, caminhar em direção ao bem, fazer da sua vida um canteiro de boas obras. Isso é prevenção. Hoje eu entendo prevenção como algo muito mais amplo do que os médicos costumam colocar. Sim. Claro que o alimento é importante, o ar que a gente respira é importante, mas o convívio é importante, evitar as emoções negativas, as relações tóxicas, enfim, viver com qualidade, ser autêntico consigo mesmo, e para isso a gente precisa se conhecer, ser honesto consigo mesmo. Isso a gente precisa ir profundamente dentro de nós mesmos para que a gente possa agir com prevenção. A pandemia é uma consequência, no meu entendimento, de uma sociedade que está bastante enferma, está muito adoecida. Uma cultura que está adoecida e que precisa encontrar ou reencontrar o seu caminho. Então, a pandemia, as catástrofes, os grandes cataclismas, eles vêm para ajustes. Eu compreendo desta maneira. Eles vêm para nos forçar a ajustes. Então, é aquela coisa da experiência negativa que traz um aprendizado positivo. O caos traz uma nova ordem, né? Exatamente. O caos nos traz a uma nova ordem. Ou seja, uma nova ordem deve se instituir sobre a ruína de uma ordem anterior. Nós precisamos, muitas vezes, destruir valores que já não são mais adaptados ao novo momento, à nova época, ao novo momento que a humanidade vive. Nós precisamos destruir esses valores para poder ter espaço para construir novos valores. E uma coisa está sempre ligada à outra. Se a gente for ver a história da humanidade, nós vamos ver que essas coisas, esses dogmas vão sendo destruídos, novos dogmas vão sendo construídos, ou vão sendo montados uns sobre os outros, de uma forma que seja evolutiva, isso é que é importante, de uma forma que a gente cresça, evolua. E não é somente crescimento material, basicamente e principalmente o crescimento espiritual. Isso que o homem precisa fazer neste momento. É esse o convite que a pandemia está nos fazendo, nos trazer para dentro para que nós possamos descobrir o nosso tesouro interno. Isso nos leva a uma reforma íntima, isso nos leva a ser uma pessoa melhor e nos leva a construir uma humanidade melhor. Rever conceitos, né? Como? Rever os conceitos. Isso. Rever conceitos, destruir dogmas que já não são apropriados e viver em função de coisas mais novas, mais evolutivas, mais modernas, princípios mais evolutivos. Ou seja, nós estamos passando de uma teoria darwiniana antiga de competição, em que se acreditava que as espécies competiam entre si, para uma época de colaboração. Mais do que simplesmente competir e se destruir mutuamente, nós podemos colaborar uns com os outros e construirmos uma humanidade melhor, uma humanidade mais fraterna. É isso que eu acho que é prevenção. É você andar com seu coração limpo. Sim. E na sua jornada, assim, como na medicina surgiu esse interesse pela homeopatia e qual a importância que a gente vê da homeopatia? A nossa vida diária, né? Nossa vida cotidiana. Sim, eu nunca fiquei satisfeito com os conceitos acadêmicos. Com todo o respeito, eu não os desprezo de forma alguma, eles também me trouxeram até aqui, mas os conceitos acadêmicos muito rígidos, muito positivistas, materialistas, cartesianos, eles nunca me satisfizeram o coração. Eles nunca preencheram a minha alma. Então, desde cedo que eu me lembro, eu saí em busca de um entendimento do ser humano diferente, mais amplo, mais completo. Então, isso me levou a fazer mais de um curso de homeopatia, de pós-graduação em homeopatia, porque a homeopatia tem um entendimento mais humanístico.
um entendimento mais integral do ser humano, levando em consideração aspectos sutis do ser, como o emocional, o mental, a história biopatográfica do indivíduo. Tudo isso é levado em conta na homeopatia. A forma como como o paciente reage de uma forma geral, como ele responde a estímulos, como ele responde a estímulos emocionais, sensoriais, não somente a estímulos ambientais. Como ele é como pessoa, como alma humana, qual o seu comportamento, quais são suas características, como ele reage diante do clima, como ele reage diante de uma má notícia, de um susto, de um pesar. Tudo isso é importante para o homeopata. E também o fato de que eu via na medicina química, na medicina contemporânea, medicamentos extremamente agressivos, que às vezes me pareciam muito mais adoecer do que salvar, do que curar. E isso nunca me satisfez. Eu tive um exemplo uma vez, eu gosto de citar exemplos, porque eu acho que ilustram. Eu ainda era bem jovem quando tivemos na clínica, internamos uma velhinha com um processo de alergia. Essa alergia poderia ser entendida, se eu fosse homeopata naquela época, eu iria buscar, teria sido um outro caminho completamente diferente. Mas ela tinha uma alergia, foi atendida por mim, eu passei um antialérgico para ela, convencional, um corticoide, porque ela estava cheia de coceirinhas e de coisinhas na pele. Ela tomou, não teve uma grande melhora, ela voltou num outro plantão, nessa época eu trabalhava numa clínica aqui em Salvador, ela foi a um outro colega, o colega disse, olha, o diagnóstico é esse, você vai continuar com esse tratamento, trocou 6 por meia dúzia, passou um outro antihistamínico, e essa velhinha continuou tomando, até que foi a um terceiro médico, o médico reforçou, passou um corticoide para ela, enfim. O processo dela não foi compreendido. Ela não teve uma melhora dali, mas ela ficou tomando remédio durante tempo desnecessário, durante tempo demasiado. Começou a fazer uma hemorragia digestiva. O estômago dela começou a sangrar muito. Ou seja, as medicações que nós não tínhamos essa ideia e não tínhamos essa intenção, provocaram uma gastrite erosiva, e isso fez um sangramento, provocou um sangramento, uma hemorragia importante. E ela sangrando, precisou ficar internada, precisou tomar sangue, porque o sangramento foi bastante copioso, e, enfim, no final, se fez endoscopia, naquela época, os recursos que a gente tinha, isso já tem quase 40 anos, fizemos uma endoscopia com injeção de soro gelado para provocar uma vasoconstrição das pequenas vênulas do estômago, para ver se parava de sangrar, aquilo não teve uma melhora, se injetou adrenalina, que tem essa mesma... Enfim, a velhinha não parou de sangrar, acabou numa mesa de cirurgia e o estômago foi retirado. Puxa. Aquilo me doeu na alma, sabia? Aquilo me doeu profundamente, porque como é que se pratica uma arte de curar que você não só não resolve uma questão, mas provoca uma outra mais grave? Claro, o tratamento estava correto, era aquilo que tinha que ser feito. Estava dentro dos manuais, nós tínhamos que usar um antihistamínico, e como o antihistamínico não resolveu, usar um corticoide, que é um inibidor da alergia mais potente, enfim. Nós estávamos fazendo tudo certo, mas o tudo certo da medicina contemporânea, dessa medicina que está aí, às vezes é extremamente lesivo. Né? E ela é remediativa, ela está sempre... Nem sempre remedia. Uhum. Nem sempre remedia. E às vezes não só remedia, como cria iatrogenia, que é o adoecer o indivíduo, a gente provocar um mal que nós não pretendíamos provocar. E, nesse caso, um mal muito grave, porque ela acabou perdendo o estômago para que se parasse de sangrar. Então, se a gente for olhar o desdobramento disso aí, como é que ela foi viver sem um estômago, e os processos digestivos e as complicações que ela viria a ter depois, isso é muito triste, muito doloroso. Esse é um exemplo que eu gosto sempre de citar para que as pessoas possam entender quando eu mudei de caminho, quando foi que eu busquei outras coisas. Eu nunca abandonei a medicina. E, de uma certa forma, assim, o que seria a homeopatia, para as pessoas entenderem melhor? A homeopatia é uma modalidade de tratamento humanístico
é uma medicina humanista, integral, que tem medicamentos que não fazem nenhum mal. Eles podem até ter efeitos colaterais ou podem induzir sintomas, mas não são os efeitos colaterais como a gente entende. São medicamentos que vêm da natureza e são dinamizados, ou seja, eles são potencializados através de técnicas homeopáticas próprias de diluição e sucção e agitação. Diluição e agitação. Cada etapa, segundo as escalas homeopáticas, o medicamento ele é diluído e agitado, diluído e agitado, diluído e agitado, como num processo de despertar da energia daquela substância, que pode ser de origem animal, vegetal ou mineral. E o pilar base da homeopatia é o princípio do semelhante, é a lei do semelhante, ou seja, explicando para que as pessoas possam entender. É preciso fazer uma transmigração de racionalidade quando a gente compara a medicina convencional com a homeopatia. A homeopatia, o princípio é similia similibus curantur. O semelhante cura o semelhante, ou seja, aquele medicamento potencializado, dinamizado, ele não é ponderal, ele não é químico como a gente entende. Ele passou por todo esse processo. Aquele medicamento que é capaz de provocar um determinado cortejo de sintomas em experimentadores sadios pode curar estes mesmos sintomas naqueles doentes que apresentam este cortejo sintomático como doença natural. Ou seja, o remédio cura aquilo que ele mesmo provoca. Ele não é capaz de curar aquilo que ele não provoca. Então, hoje existem mais de 3.000 medicamentos homeopáticos, a gente traça com as experimentações, que a gente chama de patogenesias, a gente traça uma imagem dos medicamentos, compila todos os sintomas que ele é capaz de provocar em diferentes experimentadores, e aí a gente tem uma imagem desse medicamento. Quando o paciente chega no consultório com uma doença que se assemelha a esta imagem, ou alguma desta imagem dos diversos medicamentos, este medicamento que tem a imagem mais próxima é o que mais provavelmente vai trazer a cura a esta pessoa. E a cura se pretende que seja profunda e não somente paliação como com os remédios homeopáticos. Eles só paliam, eles não curam nada. O que se cura em medicina comum, convencional hoje, são as doenças que são automaticamente, espontaneamente curáveis. As doenças infecciosas, por exemplo, você tem uma gripe, aí você usa neosaldina, novalgina, Tilenol, medicação para a coriza, para a congestão, descongestionante nasal, você usa um bocado de coisa. Você está tratando? Não, você está tamponando alguns sintomas, você está subtraindo da pessoa alguns sintomas. Mas quem vai curar ela da gripe é o organismo dela. É a resposta imune do organismo. E como que o doutor vê essa mudança que a gente pode ter de paradigma da questão de uma medicina remediativa para uma medicina preventiva, numa visão oriental que a gente tem que plantar uma sementinha, cultivar e lá na frente obter o resultado, né? Como que o doutor vê isso? Isso eu vejo como uma evolução natural da consciência do ser humano, da consciência da humanidade. Nós fazemos jus à medicina que acreditamos ser merecedores. Nós somos merecedores, acreditamos ser nessa medicina que está aí. Não podemos subestimá-la também. Ela traz também benefícios, né? Há situações em que a medicina convencional, hoje, com o seu desenvolvimento, com o interesse que existe, com a quantidade de estudos e de pesquisas, ela traz benefícios. Eu não posso negar completamente. Seria um negacionismo infantil dizer que a medicina moderna, convencional, não serve para nada, de forma alguma. Ela está aí como um instrumento para que a gente possa usá-la em nosso próprio benefício. Mas nós vamos chegar, já estamos chegando a um nível de compreensão em que essa medicina já não somente não vai ser mais satisfatória. Ela não vai ajudar mais, ela não vai poder se desdobrar, porque está se tornando, inclusive, muito técnica, extremamente científica, extremamente tecnológica. Isso é útil, é importante? Em certas situações. Mas esta medicina não está trazendo à humanidade
a paz de espírito que a humanidade busca, não está trazendo a sensação de bem-estar que a humanidade busca, porque ela ainda é muito paliativa e é muito abortiva. Ela aborta sintomas sem curar o ser na sua integralidade. E o que se pretende com a homeopatia é que isso não ocorra, porque nós buscamos a essência do ser primeiro para ajustar a ele um medicamento que possa ajudá-lo. Esse é o mágico da homeopatia. E por conta disso também os homeopatas sofrem a falta de entendimento dos colegas alopatas, sofrem as restrições a nível acadêmico, porque é uma luta para se colocar a homeopatia dentro da academia, dentro das faculdades, porque ela vai contra interesses, mega interesses de fabricantes de medicamentos e grandes multinacionais da poderosa indústria farmacêutica, que transformaria tudo isso, ou muita coisa disso que está aí, em nada. Sim. As pessoas hoje são trabalhadas para serem consumidores de medicamentos, para render lucro, para trazer lucro para a indústria farmacêutica. A homeopatia é muito simples. Os remédios são muito baratos, a técnica é muito simples, embora é complexa e, ao mesmo tempo, é simples. É uma profunda simplicidade. Eu tive uma mestra aqui na Bahia durante muitos anos, a doutora Maria Amélia Soares da Cunha, que o avô dela foi quem trouxe a homeopatia para a Bahia, isso no século XIX, no início do século XX, final do século XIX, início do século XX. E ela foi uma pessoa que largou a medicina convencional para se dedicar à homeopatia, fez um trabalho lindíssimo, tinha inclusive um curso de pós-graduação em homeopatia aqui em Salvador, e ela fabricava os medicamentos, e esses medicamentos eram conhecidos nacionalmente como os melhores, porque eram as tias velhas dela que fabricavam no fundo do quintal, num galpãozinho no fundo do quintal da casa dela, então, seguindo os preceitos rigorosamente, seguindo a farmacotécnica. Na verdade, também, né? Hein? A característica do feminino curador, né? Curandeiro sim, também. Sim, né? Sim. Então, foi ela que trouxe, a partir dela foi que se divulgou a homeopatia na Bahia, né? E hoje a gente já tem muita gente boa, tem a escola de Mumbai, na Índia, do Rajan Sankara, que eu considero a homeopatia mais evoluída que já apareceu no planeta até o momento. Estou seriamente interessado em aprender, venho estudando bastante para entender a técnica do Sankaran, porque é fascinante, é fascinante. Inclusive, existem, como ele é um grande guru também, né? Ele é médico, é homeopata, mas é um grande guru, pratica meditação, ele capta essas coisas de uma forma fenomenal e consegue de uma forma muito racional, ele é muito pensamento, a função forte dele é pensamento, então ele consegue organizar isso e publicar livros, e hoje tem discípulos e alunos no mundo inteiro, no Brasil, na Argentina, na Alemanha, em toda parte, com vários livros que ele vem publicando, e agora ele está sintetizando, fazendo seus cursos, é fantástico, coisas que eu faço no recôndito do meu consultório. Mas eu não consigo passar isso, pelo menos até hoje, passar isso para o entendimento dos colegas alopatas, mais ferrenhos, mais empedernidos, que não largam mão dos seus conhecimentos, da sua cultura. Realmente eu compreendo que não é fácil. Eu levei 8 anos para fazer a transmigração de racionalidade, compreendo perfeitamente hoje a alopatia, mas de coração eu sou homeopata. Sim, porque... e o seu consultório é um labor oratório, né? Isso. É um momento que tem também de pesquisa, né? De alquimia interior, né? E, exato. Doutor, quando eu fiz a consulta com o senhor, eu vi muito a questão da cura pela palavra. E eu achei isso muito fascinante, porque é uma máxima que a gente tem na psicologia, né? E eu vejo que psicologia também é uma área de atuação do senhor, né? E como o senhor vê isso dentro da psicologia analítica, essa questão da cura pela palavra? A cura pela palavra, dentro do conceito homeopático, dentro da homeopatia, eu preciso que o paciente me dê algumas palavras-chave. Ele precisa verbalizar, por isso que muitas vezes eu espremo.
Eu não posso colocar essas palavras na boca dele, isso tem que vir automaticamente, espontaneamente. E quanto mais ele é capaz de se interiorizar, mais facilmente ele vai verbalizar e essas palavras vão me servir de guia para eu chegar a um determinado medicamento. Na psicologia analítica, a palavra é importante, muito importante, como na psicologia como um todo. Mas não só a palavra. A gente usa uma outra ferramenta que são os sonhos. Porque a palavra ela ainda pode ser manipulada. Né? A palavra ainda pode ser manipulada, mas os sonhos não. Não há como você manipular os sonhos. Sim. Então, na verdade, a gente fala aquilo de que vai cheio o nosso, fala daquilo de que vai cheio o nosso coração. Então, quando você, numa consulta homeopática, ao mesmo tempo eu faço a consulta buscando um medicamento homeopático, mas não deixo de abordar do ponto de vista do terapeuta junguiano. Então, é uma totalidade, é o casamento de duas disciplinas, vamos dizer assim, mas são duas disciplinas maravilhosas que estão em constante evolução, em constante desdobramento. Então, quando o meu paciente, que muitas vezes é paciente de terapia, vamos dizer, ele não vem ao consultório buscar a homeopatia, mas na abordagem, na consulta, nas sessões subsequentes e tal, a gente ouve a mesma palavra. A gente escuta o mesmo discurso. Então, opa, aí tem coisa. Então, você vai desdobrar isso aí, você vai buscar o entendimento dessa palavra, o entendimento desse discurso, qual é a emoção que está ali envolvida, qual é a sensação e a energia que ele está trazendo ali, principalmente quando ele se manifesta com movimentos físicos, com gestos de mão, com gestos do corpo. Isso está extremamente carregado de energia. Então, na consulta, é por isso que eu sempre prefiro, hoje eu tenho feito muita consulta online, a gente, por conta da pandemia, tem trabalhado bastante online, mas eu prefiro sempre a consulta presencial, porque eu posso vê-lo na minha frente. Eu posso observar os seus gestos, os seus tiques, os seus movimentos, é uma cruzada de perna, quando se fala alguma coisa é um gesto, é uma mão apertada, é um aperto, é um toque no coração, no peito. Sempre tem algo que nos diz alguma coisa, e principalmente quando essas emoções e sentimentos se traduzem em gestos. Isso para o homeopata, que segue a escola de Sankara, e para o terapeuta tem importância. E como que é, doutor, colocar dentro da sua terapia essa questão do pensamento em devaneio, fantasista, do sonho? Como que ficaria isso para o paciente também? Isso é importante que a gente faça essa ampliação dos sonhos, dos pensamentos, das ideias, do devaneio, dos atos falhos, dentro do contexto do paciente, né? Eu geralmente peço a ele que amplifique a imagem que vem nos sonhos, né? O que ele acha que quer dizer, o que ele acha que pode significar. Às vezes a mensagem é muito clara, mas na maioria das vezes ela não é clara, ela vem bastante velada, e é preciso conhecer bem o paciente, ver o contexto de sua existência, em que meio ele está vivendo, como ele está vivendo, para que a gente possa se arriscar a uma possível interpretação. E é como uma cebolinha, você tira uma casca, tem outra casca, você tira outra casca, tem mais uma casca, ou seja, são muitas verdades que se desvelam em diferentes níveis. Então, isso é um exercício interessante. Agora, é bom chamar a atenção também que, mais importante do que o indivíduo conhecer o que o seu sonho quer dizer, ou compreender, fazer uma interpretação possível, é sempre apenas uma interpretação possível. Eu nunca dou como algo, né, batido carimbo, mas sempre como uma possibilidade interpretativa. É sempre bom, é mais útil não somente ele entender, mas é mais útil que ele possa resolver seus conflitos, que ele possa virar a página, passar adiante. E é claro, como eu falei antes, o autoconhecimento é fundamental para que a gente possa fazer isso. Porque se a gente está num nível de autoconhecimento, de automodelação, a gente tende a ficar nesse nível.
vai dando interpretações e desdobramentos nesse nível. A gente precisa chegar um pouquinho para cima para ter uma visão mais panorâmica e já começar a ver a questão de um nível mais alto, tá? De um degrau acima. Então, esses degraus da mente, esses degraus da psique humana são fascinantes. A gente apenas engatinha para tentar entender isso aí, né? Eu falo muito assim, que na verdade não existe um ponto de vista apenas, né? Existem vistas do ponto. Então, de acordo com a tua perspectiva, você vê o ponto mais para a direita, mais para a esquerda, né? Isso, exatamente, exatamente. Algumas vezes eu peço ao meu paciente, quando ele está num conflito muito denso, muito fechado, quando ele está aprisionado na sua própria monoideia, né? Eu peço a ele que congele a imagem e saia disso aí. Saia desse conflito, se coloque do lado e fique na postura de observador. Perfeito. Algumas vezes isso ajuda muito o paciente a ter um entendimento, ele começa a ver o conflito, não de dentro, mas de fora do conflito. Isso ajuda bastante. E como escritor também, ficcionista, ao seu ver, como dá essa importância da escolha das palavras em nossa vida cotidiana, né? Principalmente para contribuir nessa pandemia, né? Nosso ciclo energético, como que a gente pode atuar dessa forma? Como escritor, eu tenho toda a liberdade do mundo, que eu não tenho como médico e que eu não tenho como terapeuta. Então, a literatura me dá essa liberdade, a liberdade do sonho, a liberdade do imaginário, a liberdade de criar e descriar, a liberdade de fazer nascer e fazer morrer os meus personagens, né? As minhas ideias, que são também parte de mim mesmo. Então, é um processo, em literatura, é um processo de garimpagem. A palavra é um processo de garimpagem. Eu costumo dizer nos meus textos que eu me dou por satisfeito com uma frase ou com um parágrafo quando eu sinto música no texto, quando eu percebo musicalidade. Eu troco, às vezes, reconstruo o parágrafo, mexo na sintaxe, troco as palavras, vejo qual palavra se adequa melhor àquela situação, qual palavra traduz melhor aquilo que eu estou querendo dizer, porque eu procuro fazer com que seja a alma que está falando. Se eu vejo que a escrita é muito do ego, eu me desinteresso, pego aquilo e jogo fora. Mas quando é a alma que está falando, eu dou permissão para que ela ponha para fora. Então eu vou escolhendo, vou garimpando as palavras, no sentido de ver a musicalidade. Quando eu vejo que o texto tem musicalidade, para mim ele está bom, está maduro. E a gente está sempre mudando, porque você põe no livro e uma hora você diz, não, chega, está bom, e você lança. Você entrega ele ao universo, você procura uma editora e lança o livro. Se você ficasse com ele trabalhando, você não ia terminar nunca, porque sempre vai modificar. Todo texto que eu pego é um conto, às vezes, um trechinho de um romance, e se eu for olhar, eu vou mexer. Eu vou mudar de novo, eu vou mudar as palavras, eu vou mudar a ordem das palavras. Então, tem uma hora que a gente tem que dizer, tá bom. O poder das palavras, de certa forma, cocriam a realidade. Sim, sim. E exatamente por isso, por perceber muito, ultimamente, nos últimos 3 anos, o poder da palavra, é o que eu não escrevi mais, eu não pretendi mais escrever para lançar livro. Eu lancei alguns livros de ficção e eu tenho sido muito questionado por mim mesmo com relação ao poder da palavra. Qual a melhor palavra para ser dita? Qual a repercussão que essa palavra pode trazer para o outro? Então, eu já fui, no meu passado, eu reconheço, eu faço aqui a minha meia-culpa, muito irresponsável com as palavras. Assim, elas vinham, a ideia vinha, o ego se projetava, e o ego queria assumir tudo, e a palavra saía. E hoje eu procuro ser muito mais cuidadoso com a palavra. Eu procuro ver qual é a repercussão que essa palavra pode trazer às pessoas. Então, eu tenho sido mais cauteloso na escrita, por isso eu estou demorando mais a publicar meu próximo livro. Estou sendo mais responsável com a palavra, porque a palavra tem um poder muito grande. Uma palavra mal colocada pode destruir uma pessoa.
Repercute na nossa alma, né? A palavra Sim. em si, ela repercute, né? Pode elevar uma pessoa ou pode derrubá-la. Sem dúvida. E aí vem a questão da responsabilidade ética, né? Então, eu vejo hoje tanta porcaria escrito que se chama, que ousam chamar de literatura, tanta literatura de baixa qualidade, de baixo nível, com palavras ruins, com palavrões, com que trazem uma energia tão para baixo. A humanidade já anda para baixo, a gente ainda ofertar esse tipo de literatura realmente não é mais a minha, não, se nunca foi, agora menos ainda, não vou mais, não enveredo mais por essa senda, mas ainda se faz muito isso, porque a literatura reflete o que está aí, né? Reflete o que a Globo fala, o que a Record fala, e, enfim, o que está É na um mídia. momento presente, né? Exatamente. E daí, de uma certa forma, né? Jung fala muito da tipologia, né? Daí, uma pessoa que é intuitiva e sentimento, se ela tende a ser introvertida, a escrita é uma forma também dela ter a questão da expressão, né? Isso. O que vai chamar, eu falo de cátedra porque eu sou um intuitivo sentimental, então o que eu disse, o que interessa para mim é a fala da alma, né? Então, contar uma historinha apenas relatando uma situação externa não é muito a minha. Os meus textos são quase que fluxos de pensamento. Tem situações externas, naturalmente. Em um dos meus livros, por exemplo, eu fiz a questão de colocar uma. Eu julguei importante colocar uma questão social que me incomoda bastante no nosso país, mas as questões íntimas, as questões de relevância maior são as questões internas, são as questões da alma. Né? Não sou um escritor muito descritivo, não, que descreve o ambiente externo, as coisinhas e tal. Não me perco nisso aí. Mas, assim, as questões de alma, os sentimentos, a profundidade do ser humano, navegar nessa água aí é que me interessa. Inclusive como escritor, não apenas como profissional, como médico, terapeuta, mas como escritor. Porque eu E não água consigo viva é o dissociar. sentimento, né? Navegar na água viva é o sentimento, né? Navegar na água viva. Uhum. Estar vivo na água viva. Sim. E, ao seu ver, exercitando todas essas áreas, como a gente conversou, né, a homeopatia, a psicologia, a sua escrita criativa, qual seria essa busca da mudança, né, que pode contribuir para as pessoas desse estar sozinho, em solidão, para buscar se tornar em solitude, né? Buscar a companhia da sua própria alma, né, em alquimia do nosso ser nessa pandemia. Então, eu acho que a pandemia é uma grande oportunidade para isso, tem sido uma grande oportunidade. Tem levado as pessoas ao isolamento, e muitas vezes elas pensam que o isolamento é apenas estar distante umas das outras, mas o isolamento pode ser a solitude. O isolamento pode nos levar ao encontro com nossa própria alma, ao encontro com nós mesmos. Então, isso seria de grande importância para nós, porque a nossa cultura, principalmente a nossa cultura ocidental, ela não está acostumada com esse isolamento, entre aspas, né? Com essa separação. Nós estamos muito voltados para o externo e pouco para nós mesmos, pouco para o interno. Então, quando a gente descobre a importância de estar com nós mesmos, estar conosco, é um mundo novo que se descortina, né? É um universo fascinante para a gente pesquisar, para a gente buscar. Então, isso vai levar fatalmente ao crescimento, ao desenvolvimento, ao autoconhecimento e vai levar ao melhoramento pessoal, a uma reforma íntima. Não tem como fugir disso aí. A sabedoria implica em se conhecer. O universo está todo dentro de nós. A gente busca muito lá fora, né? O homem está buscando vida em Marte. O que é que o homem quer em Marte se ele ainda não descobriu vida dentro de si próprio? Perfeito. Não tem uma máxima na alquimia que diz assim, né? Que o macrocosmos reflete o microcosmos, né? Então nós somos um Exatamente. pedacinho desse grande universo, né? Nós somos Exatamente. poeiras de estrela também pertencentes a esse universo, né? Exatamente. É isso aí. Nós devemos conhecer o externo, sim,
temos curiosidade, uma curiosidade inata, uma curiosidade saudável de conhecer o externo, mas o respeito pelo interno o mergulhar interno é muito importante para que a gente não saia pelo cosmos levando porcaria, levando nossa tralha interior, Sim. nosso desconhecimento como ser. Né? Porque a Então, partir do momento que nós somos energia dentro do invólucro corporal, a gente está em ressonância com tudo, com tudo, exatamente. né? O quanto a gente também traz coisas de baixa vibração para a nossa vida e também impede o nosso crescimento de uma forma geral, né? Vibrando mais alto, auxiliando o coletivo, né? Isso. E hoje já está provado, até pela própria ciência moderna, que a gente, quando vibra negativamente, a gente mexe com a estrutura do nosso corpo, com a estrutura das nossas células, né? Mexe com os cristais de água dentro das nossas células. Então, os médicos hoje já observam que determinada forma de agir e de pensar traz problemas, determinados tipos de problemas de saúde, né? Que a depressão está ligada com determinados comportamentos ou formas de pensar, que a euforia está ligada a outras coisas, que a alegria é outra coisa. Então, hoje a gente percebe que mexe, inclusive, na nossa imunidade, no sistema que em homeopatia a gente chama de uma forma bem completa, de psiconeuroimunoendócrino. Isso aí está sob leis que desconhecemos ainda, mas que sofrem o efeito das nossas emoções, dos nossos sentimentos, do nosso pensar. Aquilo que eu disse antes, vamos limpar o coração, vamos pensar de forma elevada, se a gente quiser ter saúde. Sem dúvida. E, no caso, sim, também aquela pesquisa que foi feita com os potes de arroz, né? Na medida que você emitia palavras bonitas, né? Você tinha ali muito mais tempo daquele arroz tá dentro do pote, né? Isso. Se você dizia assim que você não gostava daquele arroz, ele tendia a apodrecer, né? Então, o quanto também aquela outra pesquisa que teve da questão da água, né? Nós somos feitos de água, né? Isso. E a questão da música fazendo as vibrações, né? O quanto Tem dá lindos cristais, né? Numa música isso, suave, né? Uma música que isso. eleva o ser, né? E o quanto também você pode ter os cristais de água totalmente confusos, né? Em Isso. sons caóticos, assim, né? Exatamente, exatamente. Tem até o livro que foi publicado de um fotógrafo japonês que, com microscopia eletrônica, ele conseguia fotografar as moléculas, a arquitetura da água, das moléculas de água. E ele submeteu essa água a diferentes condições, e ele via que aquelas coisas mais elevadas, como você está falando, uma boa música, uma música que eleva o coração, que eleva o nosso pensamento, a pensar em Deus, pensar em Jesus, pensar em algo mais grandioso, mais elevado, mais sagrado para nós, trazia uma perfeição no desenho dos cristais, e o contrário trazia deformidades, as imagens ficavam feias mesmo. Então, isso foi uma coisa que foi mostrada, foi comprovada, isso é fotografia microscópica, né? Então, não tem que se questionar, nosso corpo é basicamente água, em essência é água. Então, as moléculas de água estão aí se refletindo o tempo inteiro. E se existe mudança na estrutura do líquido, as estruturas sólidas também vão sofrer isso, não tenho dúvida. Cedo ou tarde vai ter gente aí documentando isso. Mas isso volta para aquele princípio de que a gente, para ter saúde verdadeira, a gente precisa ser uma pessoa melhor. Sem Né? A gente dúvida. precisa de fazer uma reforma interior. Uma alquimia do ser, né? Uma alquimia do ser, exatamente. Eu acho que isso está acontecendo aos trancos e barrancos, tá, Carla? Isso está. A vida nos dá essa oportunidade, porque é a nossa evolução natural. Nós temos que caminhar para isso. Não adianta o homem ter apenas desenvolvimento tecnológico e científico. O homem precisa se desenvolver moralmente, eticamente. E isso ele vai alcançar, a ciência vai dar um avanço fabuloso.
E ao seu ver, assim, como podemos exercitar tudo isso que conversamos até agora em prol de uma proposta coletiva de uma saúde com vida sustentável, né? A partir do nosso ser, de que forma que eu posso fazer minha parcela de contribuição ao grande todo? Então, eu acho que eu tenho um ditado, uma coisa que eu mesmo escrevi que eu gosto de dizer. Eu não acredito em revolução que comece do lado de fora dos muros da minha casa. Toda revolução, toda mudança precisa começar dentro da minha própria casa, dentro de mim mesmo. A casa sou eu, né? Então, no momento que eu mudo, no momento que eu passo a vibrar de uma forma diferente, com uma ética diferente, com uma moral diferente, com, com princípios diferentes, baseados, fundamentados no autoconhecimento, fundamentados na sabedoria interior, na sabedoria, eu começo a vibrar de uma maneira que isso vai contaminando as pessoas em volta, isso vai contagiando as pessoas. Então, nós vamos, de alguma maneira, mudando e fazendo com que outros mudem, porque serão também seduzidos ou ficarão interessados na nossa maneira de ser. Ou passaremos a ser um exemplo para outros, que, por sua vez, vão ser exemplo para mais outros. E assim a gente vai numa onda, num mecanismo em cadeia, né? Num jogo de cartas, de dominós, a gente vai construindo uma humanidade diferente. Uma ideia que surgiu hoje vai frutificar daqui a 100, 200 anos. Os dogmas, eles demoram muito tempo para serem derrubados, mas precisam ser derrubados para que algo novo surja, né? Vou dar o exemplo da homeopatia. A homeopatia surgiu há 220 anos. O grande decodificador da homeopatia, o Samuel Hahnemann, escreveu o órgão da arte de curar há 220 anos. Puxa. Hoje, ainda, a grande massa de médicos não compreende a homeopatia, mas algumas coisas já estão sendo entendidas. Ou seja, você veja que o cara veio como um farol, como um luminar. Ele trouxe uma tocha para ajudar a humanidade. A contribuição que a homeopatia trouxe para a humanidade. Tem mais de 200 anos e ela ainda não é respeitada, ainda não atua como merece. Não tem um lugar que merece no arsenal de possibilidades da humanidade. Mas vamos ter paciência porque chegaremos lá. E quanto também essas ideias intuitivas, elas estão muito mais à frente do tempo delas, né? Exatamente, perfeitamente, perfeitamente. Mas elas precisam vir antes. E aqueles que as trazem acabam sofrendo muito, são quase que imolados, né? Mas eles trazem uma nova ideia, e essa nova ideia, em algum momento, vai frutificar. Sofre todo o preconceito, inclusive o preconceito acadêmico, que é o mais bárbaro que tem, porque hoje a ciência é o dogma. A gente se sustenta na ciência. Então, antes eram os mitos, passou a ser a religião que ditava a verdade. Hoje é a ciência que dita a verdade. Apenas substituiu a religião, mas continua sendo dogma. Ainda que tenha sua importância, vamos ultrapassá-la, vamos vencê-la, vamos ampliar seus horizontes. A ciência pode ser também, pode acompanhar esse movimento de ampliação, de desdobramento, e não ficar tão rígida, tão pequena, tentando, a passos tão lentos, tentar entender as coisas. Porque a intuição fala e vai muito além da ciência. Então, a gente sabe, por exemplo, eu sei, por exemplo, que a homeopatia é um grande recurso terapêutico. A minha intuição diz isso e a intuição de milhares de outras pessoas, mas a ciência ainda insiste em não aceitar, porque ela não compreende, e ela renega aquilo que ela não compreende. Ela faz de conta que aquilo que ela não compreende não existe, mas não é assim. Porque, de uma certa forma, a intuição é você chegar na visão do todo sem necessariamente passar pelas partes lineares, né? Então, Exatamente. a ciência por aquelas etapas tão trabalhosas, né? Sim, ela se perde, né, para tentar entender, né, o total, né? Isso. Mas é o modelo, né? É a filosofia que está por trás da ciência, o modelo positivista, o modelo, enfim. Cartesiano. Isso, nós precisamos. Mas eu acho que nem Descartes era tão cartesiano assim, sabe?
Eu acho que Descartes era muito intuitivo. De Descartes, né? Tem um livro muito interessante que se chama O Erro de Descartes, que ele fala exatamente isso. O quanto a interpretação de Descartes possibilitou algo totalmente diferente do que ele realmente falou, né? Isso, exatamente. Então, doutor, deixe seu contato, né, para as pessoas conhecerem mais o seu trabalho, e deixe também uma mensagem, Saúde com Vida, para a Alquimia do Ser, e também para essa ideia da saúde com vida sustentável. Qual seria a mensagem que o senhor deixaria para nós? Bem, a mensagem que eu gostaria é de que a nossa maior responsabilidade somos nós mesmos. Eu sou a minha maior responsabilidade. Eu tenho que ser o meu melhor amigo. Cada um tem que ser o seu melhor amigo. E é preciso evoluir. Evoluir é a única lei inquestionável que existe no universo. Essa é indobrável. Essa a gente não tem como recusar, nós temos que evoluir. Vamos ajudar os mecanismos de evolução. Como é que a gente pode evoluir? Se conhecendo, se descobrindo, buscando entender a nossa essência, não ficar tão perdido na ilusão, nas coisinhas, nas futricas, no externo. Vamos buscar a nossa verdade interior, vamos buscar conhecer quem somos, porque buscando conhecer quem somos, nós entendemos os nossos próprios processos de adoecer, nós entendemos os jogos que nós fazemos conosco e com os outros. Nós somos capazes de reconhecer e eliminar os erros, os equívocos que rotineiramente cometemos ao longo da vida. Isso é uma maneira de crescer, isso é uma forma de se integrar, não ao homem da Terra apenas, mas às inteligências que existem pelo universo inteiro. Descobrir quem somos nós nesse todo tão grande. E nos entender como uma pecinha numa grande engrenagem divina, numa grande engrenagem sagrada. Né? Desse grande todo, né? Desse grande todo. E quando a gente se percebe importante, mesmo sendo pequenino, a gente passa a participar. A gente consegue vislumbrar a totalidade. E a gente consegue ver o nosso grau de responsabilidade nessa coisa imensa que é o universo. Nós nos colocamos, nos contextualizamos no universo, num planetinha pequeno e azul, num braço periférico de Órion, na periferia de uma galáxia. Nós estamos muito distantes de um Sol central, nós temos uma estrela de quinta grandeza. E ainda assim, somos partículas de Deus. Perfeito. Então, gratidão muito, Dr. Márcio, por sua presença, né, na estreia da nossa sala de bem-estar. E se você é um empresário e acredita que a ideia da prevenção é a melhor forma de alcançar e manter uma vida saudável, entre em contato conosco e seja nosso novo parceiro aqui da Alquimia do Ser. E deixo com vocês uma mensagem, né, de Jung. Se você olha para fora, você sonha, mas se você olha para dentro, você desperta. Isso aí. E a Alquimia do Ser fica por aqui. Agradeço muito de coração o e-mail, o carinho de todos vocês. E até o nosso próximo programa.